falar que você não vai conseguir, vão falar que é difícil, vão falar que não é pra você, vão falar que é coisa de rico, vão falar um monte de coisa. Mas entenda somente uma única coisa. Você é filho de Deus, você é herdeiro de tudo e você veio para governar sobre todas as coisas. Então, não aceite o que as pessoas digam, aceite o que Deus diz para você. Eu vejo que hoje é um mercado que está crescendo e se você quer entrar nele, tem espaço para você. Tem espaço para os profissionais responsáveis, tem espaço para os profissionais que querem fazer acontecer. Então, vai sem medo, busca conhecimento e vai, porque tem espaço para você. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Frequência. Hoje eu não vou conversar só com uma pessoa, mas com um casal. Já tô dando spoiler aqui. Eu tô com eles que vieram do zero, tiveram coragem de sair da Bahia sem a certeza de nada. E hoje eles desbravam o mercado digital em São Paulo e ela é responsável por transmitir todo o sentimento e intenção através das lentes e das edições tão especiais dela. E ele que acredita que o marketing, no fundo, é sobre entender de pessoas e não de estratégias superficiais. Estrategistas de negócios digitais e físicos, hoje temos aqui esse casal maravilhoso, Yara Mascarenhas e Thiago Santos. Sejam muito bem-vindos, donos da empresa Casal Mídias. É um prazer receber vocês aqui. É sempre um prazer estar com vocês e compartilhar com vocês e principalmente ouvir vocês, porque vocês trazem um conhecimento muito humano sobre o assunto estratégia. Muitas vezes quando a gente fala sobre estratégia, vem aquele negócio meio engessado, né, na nossa cabeça, principalmente para um expert. Qual que é a estratégia correta de eu lançar um produto? E vocês olham isso de uma forma muito mais tranquila, mais leve, que eu acredito que deixa o próprio expert muito mais tranquilo também em ser conduzido por vocês. Então é um prazer receber vocês aqui. Contem um pouquinho sobre a história de vocês. Vocês têm uma história muito legal como casal em si. Então eu quero saber como que foi essa frequência toda, mudança de mentalidade, que é uma mudança de frequência também, né? Vocês saíram de um lugar, vieram desbravar o novo e eu quero escutar de vocês essa história. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você. Sabe que não é segredo que a gente admira muito. Então, tá aqui hoje para a gente é algo muito especial, né? E é justamente o que você falou. A estratégia ela não é só a superficialidade que a gente vê na internet, né? Então, quando a gente pega pessoas falando, estratégia, o marketing digital no geral, for parar para ver, é sobre dores, desejos, intenção. Então, no fundo, é tudo sobre pessoas, né? Então, para mim, quem entende de gente, entende de marketing. E é isso. Também quero te agradecer, Aninha, pelo convite, por estarmos aqui compartilhando de uma boa frequência, né? Quando a gente tá junto, a gente sempre se conecta, né? Com a alta frequência, isso é muito bom. Trazer isso para um conteúdo é certeza. imprescindível, né? Porque aquilo que é transmitido por uma tela do que a gente assiste, muito tá antes da tela. E a gente se conecta muito nessa frequência. 100%. Quando a gente está conectado, o nosso conteúdo ele flui muito melhor. Sim, Ou estar conectado com a mensagem que a gente quer passar de fato, né? Eu acho que quando a gente entende que eu preciso criar conteúdo, a gente não precisa se transformar em outra pessoa quando a câmera tá ligada, mas sim a gente tem que manter a nossa essência durante ela, para que aí sim a mensagem chegue de fato para quem precisa recebê-la, né? Então, por isso que a gente entende que o marketing, quando a gente fala de estratégia, isso para mim é humanização, é tudo sobre pessoas. Não é só tem que mapear a dor ali de forma superficial, mas é entender que por trás daquela dor existe uma pessoa e a gente tem que considerar todos os pontos e querer de fato ter a intenção genuína de ajudá-la. E falando em intenção, em qual momento da vida de vocês pensaram na intenção? Vamos para São Paulo, vamos desbravar essa frequência dessa cidade maluca. Então, aí começa um pouquinho lá atrás, né?
Porque o Thiago, na verdade, ele já veio pra cá desde os 5 anos de idade. Aham. Então ele tá aqui há um bom tempo. E eu vim pra cá já tem uns 3 anos e pouquinho, porque ele me fez um convite, né? Aham. Se conheceu Vai aí que eu entro no meio. pela internet, WhatsApp. Na verdade, foi minha prima que me apresentou a Yara. E a gente começou a conversar, a conversar. E uma coisa me chamou a atenção nela, porque fui, a- sempre fui acostumado, né? Sempre fui até certo ponto. Eu sempre fui. Depois que eu saí da obesidade mórbida e tal, tive a minha mudança física, aí sim eu comecei a me tornar uma pessoa mais, entre aspas, assim, atraente, né? Uhum. É, e sempre estava acostumado a ser tudo muito rápido, né? E muito fácil. Não que as mulheres sejam fáceis, mas ela se comportou de forma diferente, porque ela, de certa forma, não caiu naquele meu papinho cafajeste, né? Ela Uhum. me deu um gelo e isso fez com que eu falei, meu, como assim tá me dando gelo, cara? Não é assim que funcionam as coisas. O homem tem essa pegada de eu quero isso, eu vou conquistar isso, eu vou. E quando ela começou a me ignorar, foi aí quando eu quis mais. Aham. E no final a gente acabou entrando num ritmo legal de conversa, acessamos a mesma frequência ali. Ela viu que eu tava querendo acessar a frequência dela e ela querendo acessar a minha frequência e, tipo, deu tudo muito certo. Aí eu fui pra Bahia, conheci, aí eu falei, olha, eu vou casar com você. Já era. Eu falei, vou casar com você. Aí eu vim pra São Paulo, eu falei assim, ó, vou voltar pra São Paulo, vou comprar essa passagem e você vai vir morar comigo. Ela, não, você tá doido, tá, não sei o que lá. Aí eu vim pra São Paulo, comprei a passagem dela, ela veio morar comigo. Aí tem um fato interessante que aconteceu um marco, né, que aconteceu no meio desse processo, que isso eu acho que você pode falar. Então, nesse processo, eu perdi minha mãe, né? Uhum. O Thiago, eu tinha conhecido o Thiago em apenas um mês e ele à distância me passou ali segurança, tranquilidade e mesmo nesse processo eu decidi vir pra cá, né? Eu acho que é uma coisa até legal de pontuar dele. Ele me passou muita segurança naquele momento. Eu acho que isso falta muito nos relacionamentos, né? O Uhum. cara ele chegar junto, ele falar, cara, vem pra cá que eu vou cuidar de você, eu vou somar junto com você, né? Uhum. Então eu acho que desde o início a gente sempre teve essa mentalidade juntos de somar, né? Uhum. Nunca subtrair, sempre somar. Então isso fez total diferença cem em por todas as cento decisões que a gente toma. Eu acho muito legal isso em vocês falando sobre frequência, né? Porque você tem a frequência clara da energia do feminino. Sim, E o Thiago tem a frequência clara da energia do masculino. Já só pelo porte é uma muralha ali, né? E a Yara, assim, uma flor, um doce. Então, vocês se complementam no sim, trabalho de 100%. vocês, tanto numa visão estratégica, que é mais como é que eu faço, para onde eu vou, e o deixa eu trazer a visão mais leve, né? Porque isso é você é muito Exato, praticamente como legal. se fossem os olhos, né? Você é os olhos Sim, da estratégia. exato. sim, isso é muito legal porque eu acho que se a gente não fosse dessa forma, acho que não daria certo. Né? O Thiago ele tem um jeito muito específico e eu também tenho um jeito muito específico. Então, eu acho que às vezes falta esse feeling dentro dos casais, né? Aham, Até quando quer abrir um negócio juntos, uhum, entender quem faz o quê ali, quem é responsável pelo quê, né? Tanto na forma de ser, o jeito de ser, uhum, quanto ali no dia a dia mesmo do trabalho, né? Então, uhum, falta muito isso. Até porque essa parte justamente que você falou da Yara ela ser mais feminina e eu trazer essa impressão mais masculina, tudo arremete da onde ela aprendeu a ser mulher e da onde eu aprendi a ser homem. uhum, Então, muitas pessoas, elas acreditam que a forma que elas devem se comportar no relacionamento é a partir de pessoas que ela viu, do pai, da mãe, do tio. uhum, E na verdade, não. Então, onde eu aprendi a ser homem? Na palavra. Onde ela aprendeu a ser mulher? Na palavra. Então, eu vou seguir o comportamento que Deus falou para eu me comportar como homem e ela como mulher. E ponto. Ah, mas não tem que ser assim, não sei o que. Olha, entre acreditar em você e acreditar em Jesus, eu prefiro acreditar em Jesus e na palavra. uhum, Então, aí eu finalizo, uhum, né? Porque não me importa que as pessoas, eu não acho certo o que você acha ou não, o problema é seu. uhum, Agora, o que Jesus acha é importante para mim. Então, eu uhum, vou ouvir o que ele tem para falar sobre isso e eu vou seguir o que ele fala para eu uhum. fazer. E como tudo é tão perfeito, né, na natureza,
a gente pode trazer essa analogia para os nossos negócios também. 100%. Então, como que funciona no negócio de vocês? Vocês funcionam com uma frequência tão alinhada que acaba fluindo tudo. Entra literalmente na energia do flow, na entrega. É como se fosse um Cada um yin já yang, né? sabe. Eu acho que é muito de cada um saber o seu papel, né? E tá sempre recapitulando, né? Não significa que a gente não tenha problemas, não tenha choques, mas a gente sempre busca resolver, né? Eu acho que falta muito isso das pessoas dentro de um casal, quando tá vivendo ali dentro de um negócio juntos. Qual que é o problema aqui? O que que tá acontecendo? O que que a gente pode fazer para resolver, né? Para poder fazer com que aquele processo ali ele flua bem, né? Flua bem tanto com os clientes e dentro do relacionamento. Não perca aquela essência do relacionamento, né? Porque senão termina misturando tudo. E realmente vai misturar. Mas a diferença é quando você consegue canalizar tudo isso. É uma coisa que a gente separa bem, né? Na verdade. A gente acorda, a gente tem a nossa rotina matinal, a gente acorda a hora, lê, treina, volta, toma café juntos, aí a gente começa a trabalhar. E a gente sempre se pergunta, né, amor? Vai até que horas aí? Porque ela tem a demanda dela e eu tenho a minha. E às vezes eu termino a minha 3 da tarde, e ela vai com a dela até 7 da noite, e às vezes é o inverso. Só que a gente tem esse time, a gente conversa nisso, né? Então, a partir do momento que a gente encerra o nosso horário de trabalho ali, para que a gente possa começar o nosso. Porque a gente desfruta todo dia. Então, não é até essa de, final de semana desfrutar. Não, a gente desfruta todo dia no quesito de que a gente tem essa demanda para hoje. Vamos encerrar essa demanda e o nosso desfrute é sentar, tomar o café da tarde, jantar junto, assistir o episódio da série, fazer higiene do sono, dormir e acordar no outro dia para mais um dia. Que é o day one, que é o que a gente fala, né? Todo dia é dia 1. Todo dia é dia 1. Porque É uma não nova tem... oportunidade para recomeçar. Exato. Porque se a gente for parar pra pensar, qual que é o dia que a pessoa fica mais motivada a fazer o que ela falou que ia fazer? É no primeiro dia. Então a gente tem que transformar todos os dias no dia 1. Então é dia 1 todo dia, porque todo dia é uma nova oportunidade de gerar um começo. Né? E é isso que a gente faz na nossa questão de trabalho. A gente tem o nosso tempo de trabalho. Se a gente tá quebrando o pau ali dentro do trabalho até 6 da tarde, deu horário, 6 em 1 a gente te ama, amor, é isso, tal. Às vezes estica um pouquinho mais, que é normal do ser humano. Só que a maioria das vezes a gente Vocês sabem consegue... lidar bem com isso. A gente Eu acho consegue controlar, mano. eu acho que é legal até a gente falar sobre frequência nesse sentido, né? Porque, por exemplo, a gente tá vivendo ali a rotina juntos dentro de um negócio, de um trabalho. Tanto o Thiago, ele busca conhecimento e eu ali do outro lado também buscando conhecimento, né? Às vezes ele vê uma coisa e fala pra mim, ele vê outra coisa, eu vejo uma coisa e falo com ele. Então a gente tá sempre buscando alinhar essa frequência. Pra gente isso é muito importante. Se ele tá lendo livro, eu tô buscando ler um livro. Se eu tô fazendo um curso, ele também tá buscando fazer um curso, né? Então a gente busca estar sempre alinhando essa frequência dentro do meio do nosso trabalho e também dentro de casa. Sim, porque se a intenção é elevar a frequência sempre, um vai puxando o outro. Exatamente. E a gente traz isso muito pros negócios, né? Inclusive para você, inclusive como nossa cliente, você sabe, tem os nossos outros clientes. E é o que a gente faz. Então, de repente, se a gente pega e a frequência tá baixa, menor do que deveria estar, o que a gente faz? A gente tem que chegar. E tanto que a gente fala, o nosso principal ativo dentro do nosso negócio, por mais que a gente saiba fazer o operacional bom, de qualidade, o nosso maior ativo é chegar e falar assim, vamos, ritmo, é flow, é intensidade, olha, vamos distorcer o tempo, intensidade, 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 intensidade. Então a gente traz movimento para aquilo talvez que não estava se movimentando tanto, ou às vezes estava até parado. Entende? E retornando lá pro começo, você tem uma história muito legal sobre realmente uma mudança de mentalidade que aconteceu. Foi na rodoviária? Agora eu não me lembro exatamente que você teve que fazer uma escolha ali. Foi, na verdade, foi quando eu tava voltando da Bahia. E assim, toda vez eu ia para Salvador, né, ver minha família, com uma quantidade de dinheiro. E eu sempre ia com a intenção de, eu vou lá porque é o que saiu da Bahia, venceu em São Paulo, e nem vencia. Eu ia com R$ 2.500, R$ 3.000, e achava que era muito, né? Enfim, e eu ia lá e torrava.
torrava o dinheiro, tipo, compra aí, compra tal. E é errado eu querer gerar momentos pra minha família? Não, mas a minha intenção estava errada. Uhum, Então a ação por fora, as pessoas olhavam e falavam, nossa, que lindo, mas a minha intenção por dentro não era genuína. uhum, Aí eu falei assim, eu preciso mudar isso. E foi justamente no final do ano que eu falei assim, eu preciso começar a ler livros. uhum, Aí eu voltei, tipo, indo pra rodoviária, eu precisava fazer uma ponte no Rio de Janeiro. E eu, quando eu pousei no Rio de Janeiro, eu falei assim, cara, eu tenho que parar com isso, eu tô voltando sem dinheiro nenhum. Todo ano eu junto dinheiro, chega no final do ano, eu volto zerado e começo da estaca zero, sabe? Aí eu falei uhum. assim, eu preciso ler um livro. Aí foi quando eu olhei a livraria, olhei o livro do Tony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior, e eu comprei esse livro. Eu falei assim, agora. E eu tava com R$ 50, que era pra eu Uhum. comer ou pra comprar o livro. Aí eu comprei esse livro, entrei no avião, aí do Rio de Janeiro pra São Paulo eu li um capítulo e eu pousei em São Paulo outra pessoa já. Aí depois dali aí começou. Leitura, leitura, leitura. Aí comprei outro livro dele, comecei a ver os vídeos dele, comecei a ver documentários dele, comecei a comprar mais livro, 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 conhecimento, e aplicava, e resultava, acertava, errava, voltava, recapitulava a rota, ensinava outras pessoas, e foi indo. Você já trabalhava como estrategista nessa época? Não, eu vim do nicho de personal trainer. Só que Uhum, tudo, eu sempre tive uma visão assim. Tudo que eu aprendi, independente se não fosse na minha área, eu tinha que ter uma visão de adaptabilidade. Isso uhum, não é do meu nicho, mas como eu posso transformar isso aqui dentro do meu nicho? uhum, E aquilo é visão. Então a visão ela custa caro. Então a partir do momento que você consegue ter uma visão de isso aqui não é do meu nicho, mas se eu conseguir pegar isso e adaptar para o meu nicho, vai ser um diferencial. uhum, E foi quando eu comecei a trazer tudo que eu aprendia sobre pessoas, mentalidade emocional, comecei a trazer para dentro da minha consultoria online na época. uhum, Então tinha aluno meu que eles emagreciam não por conta da dieta ou do treino, uhum, mas por conta de uma rotina organizada. Porque eles não comiam porque queriam engordar, mas porque eles estavam comendo emoções. uhum, Muitos eram por ansiedade, mas ansiedade por quê? Porque tinha uma rotina desorganizada. E uhum, para mim, rotina é rei. Então, a partir do momento que a gente começou só a estruturar a rotina deles, a enxergar, fazer, ó, você tá aqui. Aí eles começaram a ter resultados. E aquele acompanhamento humanizado, uhum, né? Eu sempre fui de, ó, manda mensagem, manda áudio, cobrar. E eu cobrava mesmo, como se fosse um pai. uhum. Então, isso transcendeu até hoje, né? Com os meus clientes atuais, assim, a gente sempre tem essa cobrança com eles, porque tem que cobrar, Uhum. né? Então, foi transcendendo isso e E em qual momento que você decidiu seguir o caminho como estrategista? foi porque, assim, eu precisava escalar minha consultoria online. Uhum, E eu precisei aprender. Foi ali que eu entendi que não basta eu ser formado. Eu preciso entender de marketing, preciso entender de venda, preciso entender de brand, preciso entender de sucesso ao cliente, preciso entender de pós-venda. Eu preciso entender, porque eu já não basta mais ter o diploma. Aí o que eu fiz? Eu aprendi isso e comecei a uhum, aplicar. Aí, quando eu comecei a aplicar, eu falei, pô, bacana. E eu entendi que isso é um sistema. E se você consegue mapear, você consegue aplicar em outros negócios. uhum, Aí eu comecei a ajudar a moça da Natura, a menina da estética, a menina da sobrancelha, outros personagens. E uhum, eles começaram a ter resultados. Eu falei, opa, isso aqui é legal. E eu comecei a sentir prazer em não ser o cara que tem a solução, mas eu comecei a ter prazer em falar assim, poxa, ela conseguiu. Então foi aí que eu entendi que eu vou conseguir tudo que eu quero, fazendo com que as pessoas conquistem tudo que elas querem, que é o uhum, servir. uhum, Então eu comecei a servir, 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 e tudo foi acontecendo. Eu falei, eita, aí uhum. eu sou doido, na fé, até um pouco inconsequente, mas fui que fui. E aí, quando você ainda era personal quando você conheceu a Yara, não? Era, né? Era, Era. sim. É. Porque a Yara entrou em qual momento? Falou assim: ah, vou começar a trabalhar com vídeos, com a parte visual da Então, estratégia. os dois, o Thiago, ele fez a transição ainda depois de mim. Eu fiz a transição de carreira antes dele, Aham. né? Quando Depois de você veio um. para São Paulo, você já trabalhava com essas coisas de vídeo? Não, Não. nem imaginava. Eu era da área da pedagogia, né? Aham, E especificamente eu cuidava muito de crianças autistas. uhum, Então, eu vim dessa área.
Até que eu fiquei uns 2 anos aqui. Meus primeiros 2 anos eu passei aqui em São Paulo, trabalhando como pedagoga. Uhum, No segundo ano, eu entrei ali num burnout, né? uhum, E fiquei em crise, mal, uhum, não estava mais aguentando mais o ambiente, né? Por mais que eu amasse a profissão, fizesse tudo ali com muito, muito carinho, eu não gostava mais de fazer aquilo. uhum, Foi aí que o Thiago, né, a gente conversando juntos em casa, ele foi e falou: por que que você não faz isso aqui, uhum, né? E eu não pensei 2 vezes, eu pedi demissão no meu trabalho, fiquei 2 meses imersa, né, uhum, nessa área do audiovisual, estudando, buscando conhecimento, colocando em prática. E em fevereiro eu já estava ali procurando os meus primeiros clientes, né? Tava atrás ali dos meus primeiros clientes. uhum, A gente brinca que o Thiago foi o meu primeiro cliente, né? É, eu uhum. fui, eu fui o primeiro e pior cliente dela. Porque eu carrego muito isso comigo. Intensidade distorce o tempo. Então a gente tinha que ser intenso. Não rápido, mas intenso. Que é Uhum, diferente. E eu falei pra ela, olha, faz isso aqui. Ela se interessou. E ela toda preocupada. E as contas? Eu falei, relaxa. Você gosta? Porque ela é muito criativa. Então, uhum, pra você atuar na pedagogia, você tem que ser criativa. Então, ela estava sendo muito criativa no canal errado. uhum, No modelo de negócio errado. Eu falei assim, esse aqui é o modelo de negócio certo. E ela super amou. Então, no primeiro mês eu fui chato, eu cobrava como se ela já tivesse experiência de 1 ano. Ela uhum, já chegou a chorar, mas eu sabia que era necessário, uhum, porque hoje ela se tornou o que ela é. uhum, Pra mim, é uma das melhores, e sem charlatanismo e puxa-saco, mas pra mim é uma das melhores que eu conheço. Por quê? Sabe identificar a intenção do cliente, o sentimento do cliente, a mensagem que quer ser passada e transformar esse vídeo. uhum, Pronto. Porque de nada adianta a pessoa ter o conteúdo, mas não ter alguém pra passar da forma certa, né? uhum, E ela passou por essa transição de fato. Mas engraçado que quando a Yara, ela começou a comentar no trabalho que ela ia, ó, gente, eu quero começar a gravar e tal, etc. Compartilhou genuinamente. uhum, E ela ouvia as mulheres falando, não quer fazer nada. Essa aí quer ficar em casa coçando na internet, e tal, 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 e etc. E debochando, mas pra você uhum, ver que eram pessoas profissionais frustradas, uhum. que não tinha dado certo de um jeito e não queria que ela, não é, na verdade, não é nem que ela queria que Não dá certo pra mim, não vai dar certo pra você também. exatamente. É. Então, ver que ela passou por isso e hoje tá aqui, pra mim é motivo de orgulho. Uhum. E só o negócio é só tipo um beijo no ombro das mulheres que falavam dela lá escondida, que ela ouviu tudo, inclusive, tá? Se vocês não sabiam, agora estão sabendo que ela sabe de tudo, e ela ouviu vocês comentando. E é isso. E vocês estavam certos, ela queria viver da internet e tá vivendo. Você vê como o ambiente importa, né? Aham. O quanto que ele tem esse poder de destruir ou não a nossa frequência. Uhum. Então eu tava em um ambiente completamente tóxico, né? E aí eu fui ali de um 8 a 80. Uhum. Decidi ir para a área do audiovisual, a gente decidiu vir para cá, para Alphaville, trabalhando com profissionais de alto nível, né? Ali no início e mesmo assim sem medo. Uhum. Às vezes até com medo, mas o que a gente sempre teve foi muita coragem de fazer as coisas. Uhum. Então, isso fez diferença dentro do nosso decorrer dessa transição de carreira, de tudo que a gente estava buscando fazer, né? E que Uhum. a gente busca fazer. Sim. E os ambientes influenciam demais, assim, conforme você estava falando, tanto o ambiente do trabalho que você estava antes, quando a gente começa a falar que a gente quer sair dali, o quanto que o ambiente não quer puxar a gente de volta para nossa mente entrar num estado de falar assim, putz, será que vai dar certo mesmo? Aí a nossa mente começa a questionar. E tem gente que se mantém nesse questionamento e não sai dali. Nossa, pra Agora eu quê? vou compartilhar uma coisa com vocês. Mesmo eu estando naquele momento tão ruim da minha vida, eu acreditava muito no que eu estava fazendo. Uhum. Tanto que quando eu fui pra escola, eu pedi demissão. Eu olhei pra todo mundo assim que tava à minha volta, elas estavam sem acreditar que eu fiz aquilo, que eu tinha pedido demissão. E eu falei assim: "Gente, por que que vocês não saem daqui também? Por que vocês não buscam fazer uma coisa que vocês realmente gostam?" Uhum. Porque muitas estavam ali porque era cômodo, Uhum. E entende? querendo ou não, saiba que você foi uma inspiração
para essas pessoas. Porque se elas não fizeram a transformação delas, pelo menos elas se questionaram do Uhum, porquê que eu não tenho essa coragem que ela teve de dar esse com passo. certeza. E por que que eu me mantenho aqui, O né? ambiente Sim. ele é tão forte, ele é tão forte que eu lembro exatamente a época que eu tava tentando sair de toda forma. Eu tava lendo muito livro. E a partir do momento que você tem conhecimentos, é inadmissível. Você não aceita ficar naquele mesmo lugar sabendo que você sabe. Uhum, Você não aceita. E o ambiente ele é tão forte com isso, ele é tão forte porque eu lembro que já tinha essa rotina lá de acordar, ler, etc. Mas assim que eu fechava a capa do livro, tudo ao meu redor, tudo, é, vingava para que eu voltasse pra mesma mentalidade de antes. Porque eu fechava o livro, eu saía na rua, tocava funk. uhum, Era carro de. O cara de moto passando, empinando. Nossa, eu morava na rua principal. E passava. Era muito barulho. E tinha uma adega na frente. E, meu, tudo cooperava para que eu não saísse daquele lugar. uhum. Tanto as amizades, não todas, né? Mas as amizades, meu, não tinha como. Eu queria conversar sobre as coisas que eu lia, e eu não tinha com quem Ia conversar com conversar. quem, né? Com quem conversar. Então, na verdade, eu tinha o João apenas, né? Uhum, E assim, e engraçado que eu comecei a vir pra Ironberg, eu ainda morava em Cotia. Aí eu vinha pra Ironberg e eu voltava. E eu voltava, tipo, triste. Porque eu uhum, acessava uma frequência tão alta, e eu chegava em Cotia, a frequência era tão baixa. uhum, E eu vinha pra cá, frequência alta, conversa boa, produtiva, e voltava pra Cotia, meu Deus do céu. E foi quando a gente decidiu, meu, vamos embora, porque não dá. uhum, Não dá pra ficar nessa senóide o tempo todo, velho. De uhum, frequência alta e baixa, alta e baixa, alta e baixa, né? A gente sabe uhum, que isso acontece no processo, mas a partir do momento que a gente tem o poder de influenciar aquilo que a gente tá passando, a gente decide, pô, não quero mais ficar nesse ambiente. uhum, E é gostoso você viver o desconforto, né? uhum. Você tá num lugar que ele te impulsiona a crescer, a se Sim. desenvolver, a buscar algo melhor, né? A Uhum, buscar uma perspectiva melhor. uhum, E eu e o Thiago, a gente veio de uma realidade que as coisas não eram uhum, fáceis pra gente, né? Era uma realidade difícil. Eu vim de uma família que minha mãe era mãe solteira, uhum, né? Com 3 filhos para criar. O meu pai foi embora quando eu tinha 1 ano de idade, uhum, né? Então eu vivi minha vida inteira sem ter referência paterna e ter crescido e ver que eu perdi minha mãe e ainda assim sentir que eu fui um orgulho para ela, uhum, isso enche meu coração de alegria, né? uhum. E é muito interessante, enquanto você estava falando dessa questão de ambiência, né? Eu lembrei muito do Flávio Augusto, que ele falou uma vez assim: a maior dor do empresário é de se sentir só. Porque quando a gente já está também lá no topo, a gente vai conversar com quem? Muitas vezes acaba sendo muito limitado. E você trouxe a mesma visão ainda lá embaixo, só que a sua visão já estava ampla. Uhum. Ou seja, mesmo estando lá embaixo, você já entendeu que ali também não dava para você ficar. Você precisava mudar de ambiente. Sim, 100%. Isso conforta de um certo modo e frustra. Por Uhum, quê? A partir do momento que você entende que, tipo, pô, agora eu tenho esse conhecimento aqui, eu quero sair desse ambiente, legal. Mas ao mesmo tempo você entende que é muito realista quando você fala, pô, mas também tem o processo, e o processo não é rápido. A uhum. decisão é rápida, o Sim. processo não. Você fala, putz, tá, mas o que que eu tenho que fazer agora? Eu Uhum, não vou pensar no final do processo, mas eu preciso pensar qual passo que eu vou dar uhum, para que eu sinta que eu tô a caminho daquilo que eu sempre busquei. uhum, Aí, nesse ponto que entra a rotina. Porque se você não tiver uma rotina direcionada, organizada, tudo que você for fazer não for cooperar para aquilo que você quer alcançar, uhum. esquece. Não tem como. E aí eu lembro de um vídeo até que a gente conversou sobre ele, que ele fala sobre os patamares de quanto que alguém ganha. Aí você falou do processo, é justamente esse meio do caminho. A gente precisa passar por todos esses processos, 100%. né? O cara que ganha 1.000, quando ele começa a ganhar 5, ele começa a achar já, nossa, agora eu já tenho dinheiro.
Aí quando ele começa a ganhar 10, ele fala, nossa, 5 não dava pra nada. Exatamente. É porque não tem como, né? Conforme você vai desenvolvendo tanto a sua mentalidade, seu conhecimento e até mesmo essa parte financeira, você se sente merecedor, até porque nós, como filhos de Deus, merecemos acessar tudo do bom e do melhor que a vida tem para oferecer. Uhum, Então, o dinheiro, ele é canal para isso. uhum, Ele é canal. Então, a partir do momento que você começa a ter melhores condições financeiras, você começa a ter acesso a melhores bebidas, melhores comidas, melhores ambientes, melhores pessoas. uhum, Você fala, nossa, eu não quero, porque o bom gosto ele não volta, né? uhum. O bom gosto não retrocede, É. ele só Assim como a avança. consciência. A partir do momento. É o não tem como desver, né? Exatamente, não tem como desver. Então, a partir do momento que você experimenta aquilo que é bom, você fala, cara, isso aqui é maravilhoso, eu não vou mais sair disso aqui. Uhum, Mas ao mesmo tempo é ter a consciência, não se deslumbrar e falar assim, isso aqui tá maravilhoso, obrigado Deus por tudo que o Senhor tá me dando e me permitindo acessar, mas eu sei que o Senhor tem mais pra mim. uhum, Então é você Não se entender que, tipo, acomodar. tudo aquilo que você tá vivendo nem é seu. uhum, Deus só tá te dando pra você poder gerir uhum, por um tempo, porque agora você está capacitado para gerir o que ele está te dando, uhum. até você ser mais capacitado para ele poder te dar mais E ainda. poder subir no próximo nível. Exatamente. E vocês têm essa consciência muito ampla num nível com os clientes de vocês também. Eu vejo que vocês têm uma forma de vender e de entregar todo o processo de estratégia, como de audiovisual, de uma forma bem diferenciada do que costuma entregar no mercado, É, né? Se 100%. vocês quiserem até falar um pouco sobre isso, Fala. sobre essa questão de ser mais humanizada, de compreender, não chegar pegando um monte de gente e só entregar, ó, você quer um vídeo? Tá aqui. Não, vocês olham por trás desse vídeo, por trás da estratégia. E isso eu acho que é um grande diferencial de vocês, né? Então, o que a gente sempre buscou, né, é ter mais esse relacionamento, né? Uhum. Não é só chegar ali e vou fazer um vídeo. Não, eu vou entender o que está por trás de tudo isso, entender o projeto, vou sentar com o meu cliente, vou conversar com ele. Então, quando eu e o Thiago a gente se uniu para poder fazer esse trabalho, foi literalmente para isso, né? Uhum. Para abraçar as causas dos nossos clientes, para viver junto, para transformar junto, né? Para alcançar juntos o próximo nível, Uhum. né? Daquele cliente, o que ele está buscando fazer. Porque quando a gente olha o cenário atual, na real, o que acontece? Tem muitas agências e etc. E as agências, elas focam muito em volume de cliente. E a gente olhou para isso e falei, meu, isso aqui é o campo que a gente escolheu jogar. Mas a segunda pergunta é, como que a gente vai vencer nisso aqui? Que se a gente for entrar nesse oceano vermelho aqui, não vai ter como. Mas já que a gente quer jogar aqui, vamos ter que achar um oceano azul aqui dentro. Uhum. Foi a hora que a gente parou e falou assim, ok, o que a gente quer entregar é de alta qualidade e não é barato. Então a gente não pode vender de qualquer jeito. Uhum. Então a gente entende que os clientes que a gente quer, com nível de consciência alto, eles não vão cair em estratégia de venda, de Uhum. técnica de venda. Esquece, não vai. Mas eles vão sentir a real intenção. Uhum. Então, quando eu estou apresentando o nosso trabalho, eu sei que eu preciso vender. Mas não precisa ser para você. Vai ser Uhum. para você se você sentir que é para você. Caso não, tudo bem. Uhum. Não tem problema, né? Então, quando a gente entende isso, a gente volta naquilo lá. A gente vai conseguir tudo que a gente quer, fazendo com que os nossos clientes consigam tudo que eles querem. Uhum. Então, de fato, se eu sei que o seu sucesso vai remeter no meu sucesso, eu vou pôr energia, vou trazer ritmo, vou trazer flow, trazer movimento para que você alcance o seu, porque assim eu vou estar alcançando o meu. Uhum. Entende? E é um ponto tão legal, porque assim, exemplo, a gente tirou do papel um projeto com a Fabi Claudino, que é a Uhum. bicampeã de vôlei. E, cara, tipo, tava ali na gavetinha. Quando ela chegou e trouxe o projeto, eu falei assim, meu Deus, diferenciado. Ela escolheu o campo que ela ia jogar, ela escolheu como vencer. Uhum. Não era só mais um camp. Era praticamente uma imersão, entende? E ela trouxe isso de uma forma, né? Era ela, ela e mais duas sócias. Elas trouxeram isso de uma forma, eu falei, meu Deus, incrível. Uhum. E a gente fez um projeto tão lindo nisso,
que a gente entregou, nossa, foi real time na Foi Fabi, real nas duas, time. em uma das sócias, a outra não teve. A gente postou 48 Reels Uhum. em 3 dias, 2 ou 3 dias. A conta do Instagram saiu de 303 seguidores para 10 mil e pouco e batemos 3,8 milhões de visualizações em apenas uma semana, né? Nos 3 dias foram 1 milhão e pouco. Uhum. Nossa, mas entendeu? É se entregar, de Uhum. fato. Pegar o que o cliente quer, meu, vamos, bora. E às vezes você olhar pra ele e falar assim, ô meu, vambora. Eu Uhum. não posso querer mais do que você, o que Uhum. você quer. O objetivo é seu. Mas eu tô te mostrando que eu quero muito que você consiga. Mas você tem Uhum. que querer mais que eu, senão não dá. Uhum. Entendeu? Isso eu acho que faz toda a diferença, na verdade, né? Porque muitas vezes se a gente pega, por exemplo, alguém para uma agência, você vai querer cumprir o papel do que você tem que entregar. E vocês fazem muito além disso. A gente no começo falou sobre um esticar o outro, a questão da frequência como um casal, mas a mesma coisa acontece como um cliente e quem está entregando. Exato. É a mesma Exatamente. coisa. O cliente ele tem que entender que assim, cara, se a minha frequência é alta, o meu time tem que ter a frequência alta. Uhum. Não adianta só fazer bem o Tem que estar operacional. alinhado. Ele tem que estar alinhado mentalmente, às vezes até espiritualmente, Uhum. para poder entender qual que é o nível do quanto que você quer aquilo. Uhum. Porque se você quer muito e o seu time não quer o mesmo quanto você quer, pelo menos, Uhum. ou tá ali perto, não vai dar bom. Uhum. Porque sozinho a gente não consegue, a gente precisa de pessoas. Uhum. Entende? Então, o cliente, o empresário, o expert, ele tem que entender que o time dele tem que querer muito, tanto quanto ele. Uhum. E falando em futuro, assim, como que você vê e que mensagem meio que você daria para os social medias? Porque vocês estavam até com um projeto, né, de social medias para direcionar eles e Uhum. mostrar Sim. uma nova forma de visão sobre esse trabalho. Eu vou falar dos sociais mídias, estrategistas, e você fala sobre os filmmakers. Sobre a visão que você tem pro filme. Tá. Sobre os profissionais digital, do digital, o que eu tenho pra falar pra eles? Cara, o marketing digital, o Paulo Vieira falou isso pra mim. Entender de estratégia digital apenas e não entender do infra não vai adiantar de nada, é perda de tempo. Uhum. Então você não tem que entender só do marketing, você tem que entender de empresas, tem que entender do business. Uhum. Você tem que entender qual que é o faturamento do seu cliente, o que ele quer, tem que saber se ele está investindo, se ele está gastando demais, se ele está muito ansioso, como é que está a rotina dele, você tem que estar no infra também. Uhum. Então você tem que entender do marketing digital, você tem que entender de gente, você tem que entender do business dele, você tem que entrar dentro da infraestrutura dele, Uhum. entendeu? Às vezes o cara tá estressado e é gestão do time da empresa. Se você souber disso, você vai ajudar ainda mais seu cliente. Uhum. Então não para ali no Instagram. Instagram é um canal, Uhum. apenas um canal para poder atingir o objetivo. E não se preocupar apenas com o posicionamento online do cliente, mas o offline. Uhum. Como que você vai se comportar nos eventos? Ó, você vai chegar assim, você não vai se sentir aqui menor que ninguém. Uhum. Você é de igual para igual, você tá no mesmo ambiente. Então a gente sempre traz isso. Você não é diferente de ninguém, todo mundo é igual. Então vai lá, bota o pau na mesa e manda medir, é isso mesmo, vai pra cima. Uhum. Entendeu? A gente carrega isso com a gente. Mas no geral é sair da mesmice, sabe? E pra sair da mesmice tem que ter desconforto. Então no caso é estudar, ter conhecimento, ler livros. Para isso precisa sair da quantidade e ir para a qualidade. Exatamente. Bom, o que eu vou falar é complementando basicamente o que o Thiago falou, no sentido de o que eu ouço dos meus clientes em geral, das pessoas que estão buscando um profissional do audiovisual. O cara não entrega, o cara atrasa, o cara não cumpre com prazo, com responsabilidade. Então, tá faltando isso. Tá faltando o Uhum. básico. Infelizmente, tá Uhum. faltando o básico no mercado. Tá faltando a entrega mais rápida. Tá faltando o você entender o negócio do cliente junto com o cliente. Uhum. Você abraçar a causa junto com o cliente e Uhum. desenvolver um bom trabalho de fato. Não só chegar e fazer um vídeo, entregar um vídeo. Não. Vamos entender isso aqui de verdade? Vamos entender o que está acontecendo aqui nesse Uhum. negócio? Então, tá faltando isso nos profissionais do digital no geral. Uhum.
E o audiovisual, na verdade, ele é você ter o olhar do expert sem ser o expert. Ou seja, você tem que estar aqui dentro da minha visão. Porque você tem que estar olhando do jeito que eu vejo o mundo. Para eu entregar Exatamente. o que eu acredito. Exatamente. E se Exatamente. não entender de gente, por isso que eu bato na mesma tecla. No final, marketing é entender de gente. Se você Uhum. entende de gente, você entende seu cliente, você entende a mensagem que ele quer passar, você vai captar bem. Não é só gravar e editar bonito, mas sabe, quando você entende de gente, você entende a intenção do cliente, você grava, você capta como o seu cliente de repente quer que você capte, passa a mensagem da forma certa, isso impacta até na música que você vai escolher. Uhum. Tudo. Então transcende só um vídeo bonito, né? Uhum. E é isso que a Yara ela se destaca, ela escolheu onde jogar Uhum. e o como vencer é isso dela. Ela entende o cliente, ela sabe o que o cliente quer Uhum. e a partir da intenção que o cliente quer passar, ela escolhe até a música, efeitos sonoros, ganchos visuais, tudo na Uhum. edição. Porque não Entendeu? é só o visual, é a emoção também que a pessoa vai sentir ao olhar aquele Exatamente. vídeo. E Exato. aí, saber captar a emoção tá Isso a é, diferença. isso é tão importante, principalmente, eu falo assim, dentro de um real time, Uhum. né? Às vezes o profissional, ele tá ali e ele não tá entendendo o que tá acontecendo no momento, ele tá distraído. Uhum. Ele tá prestando atenção no cara lá do som. E Uhum. não, ele tá ali pra cuidar do real time, pra cuidar do audiovisual Uhum. dentro dos stories ou no feed, seja lá o que for. Então, às vezes ele tá distraído, tá perdendo momentos, Uhum. tá perdendo coisas que ele poderia estar ali filmando, que poderia render muito mais dinheiro pro expert dele. Uhum. E isso é uma prática também, estar o tempo Sim, todo no momento presente. presente. Porque Exatamente. a mente vai te levar para que hora será que é a hora do É. almoço, né? E opa, O, volta para cá. o estar presente. Sempre presente, sempre presente. E é uma coisa que eu falo até com o Thiago, que eu me dou tanto que eu esqueço. Eu Uhum. esqueço de mim. Eu não, quando eu tô no real time, eu não me preocupo em ficar postando stories no meu perfil. Não tô falando que isso se é para um conselho para os profissionais, mas é a forma que eu faço para Pode que ser eu me também, viu? Um sinta. conselho para os profissionais. Por favor, Fica a adquira. critério de É. vocês. Eu prefiro postar depois, tá? Uhum. Se der, eu posso até postar, mas dentro do real time eu fico ali 100% presente para focar no meu cliente, fazer a cobertura do meu cliente. No final do dia eu vou lá e posto nos meus stories, entendeu? Uhum. Depois que eu terminar ali aquele trabalho, para me ficar presente, para me estar atenta, para me estar vendo o que tá acontecendo. Senão eu tô lá focada em mim e tô esquecendo do meu Ah, cliente. imagina que Uhum. louco você sentir que você foi responsável por captar um momento que colocou, que gerou dinheiro não, mas que gerou resultados pro seu cliente. Uhum. Tipo, meu, isso aqui foi um feeling top. Igual no Camp, por exemplo, eu postei um vídeo do Zé Roberto Guimarães, que é o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino. O vídeo, Ana, era de 2 minutos e pouco. Eu fui ouvindo, no final ficou 45 segundos. Peguei uma parte do final, coloquei, tá, postei. Pá. Depois, mais de 500 mil de visualizações. Por quê? É feeling. É você Uhum. ouvir, você ver isso aqui dá bom, isso aqui. Entender de gente. Uhum. Ao mesmo tempo que você tá cortando ali, identificando as falas, você tem que pensar, putz, isso aqui para esse público, eles vão gostar de ouvir. Uhum. E quem que tá falando também é o Zé Roberto falando, pô. Vai Uhum. dar bom, não tem como não dar bom. E deu bom. Como que é essa diferença sutil do olhar, da percepção? Sim. Exatamente. A visão custa caro. É. E custa caro em conhecimento. Pra quem, tipo, eu digo que o livro é a forma Essa mais é uma barata. frase para ser notável. A É, visão custa a caro. visão Visão custa custa caro. caro. O livro, ele é a forma mais barata de você ficar mais caro. Uhum. Então, pra quem tá aprendendo, vai custar tempo. Pro seu cliente ideal, vai custar um dinheiro que pra ele, por ele saber enxergar o valor, meu, isso aqui tá de graça. Porque Uhum. ele sabe valorizar. Mas pra você, fala, valeu a pena pra caramba. Eu li todos aqueles livros. Uhum. Entendeu? Então, livro pra mim é a forma mais barata de ficar mais caro. Sempre. Você encurta o caminho, né? 100%. Tem É. cidade. E É, tem que se dedicar para isso, porque tem muita gente, principalmente a cultura brasileira, tem muita preguiça, né, de ler livro. Sim. nossa, hoje Se for ver em estatística, em Provérbios fala isso, fala que pergunta até quando o preguiçoso vai ficar dormindo até tarde, alguma coisa assim. E outro, em Provérbios também fala que a maioria das pessoas pensam
que o que elas estão fazendo está certo, mas só Deus conhece realmente a intenção do seu coração. Uhum. Então, não tem jeito, né? Tudo volta por um caminho que é assim, você se conecta com Deus e Deus te mostra o que você precisa aprender. Na Bíblia, para mim, ensina de tudo, Provérbios principalmente. Se tiver alguém que, eu quero começar a entender a palavra, então começa por Provérbios. Foi o livro que eu li, o primeiro livro que eu li da Bíblia, e o que eu carrego comigo, pratico agora, estou na missão de completar ela inteira, mas para mim Provérbios é um manual da vida, assim, como a Bíblia toda, mas Provérbios para mim é exemplar. E isso aí é até uma dica para quem quer levar a frequência, né? Uhum. Você lê um livro de provérbios, você lê uma meditação, Uhum. no início do seu dia, aquilo ali vai ficar reverberando na sua mente o dia inteiro. Então, assim, vai ser muito mais difícil você se estressar no trabalho. Vai ser muito mais difícil você se estressar com o cliente. Você vai agir com muito mais sabedoria, né? Com o seu marido, com sua esposa, Com as com as situações. situações do dia a dia, né? Então, você tá conectado com o seu eu e com Deus, isso muda o seu dia. Isso é bom até para os clientes também, né? A partir do momento que eu me cuido, eu cuido do meu espiritual, do meu mental, eu sei que eu vou estar no melhor estado possível para poder gerar uma solução melhor possível para o meu cliente. Então, eu cuidar da minha mente não é benéfico só para mim, é benéfico para o meu cliente. Só que se eu sou benéfico para o meu cliente, eu vou ter ele comigo por mais tempo. Só que as pessoas ligam, como que eu vou fazer para ter o cliente por mais tempo? Eu preciso entregar cada vez mais. Isso é o básico, é o mínimo. Mas você tem que estar no seu melhor estado mental, físico, espiritual, emocional, para poder dar direcionamentos para o seu cliente. Porque no momento que ele tiver dúvida, ele vai recorrer a você. E nesse momento, você tem que pensar muito bem na resposta que você vai dar, porque as palavras têm poder. E ele tá te perguntando como autoridade. E se você, como autoridade, dá um direcionamento errado, aí você vai ser totalmente responsável pelo resultado que o cliente vai ter. E ponto. Perfeito. A gente já está caminhando para o nosso fim da Fim. nossa conversa aqui, infelizmente, porque dá para a gente ficar conversando Dia inteiro. mais horas sobre isso. E então eu reservo esses minutinhos finais para vocês deixarem alguma mensagem, seja para incentivar ou tanto relacionado ao mercado como a pessoas, enfim, o que vocês sentirem do coração de vocês para Top. trazer como uma mensagem. Acho que eu vou deixar uma mensagem para as pessoas comuns. Pessoas comuns, que é a gente da gente. Eu vou olhar até para aquela câmera ali, para poder falar. Vão falar que você não vai conseguir, vão falar que é difícil, vão falar que não é para você, vão falar que é coisa de rico, vão falar um monte de coisa. Mas entenda somente uma única coisa. Você é filho de Deus, você é herdeiro de tudo e você veio para governar sobre todas as coisas. Então, não aceite o que as pessoas digam, aceite o que Deus diz para você, tá bom? Então, primeira coisa, se conecte com Deus. Segunda coisa, rotina é rei, tenha rotina. Turma, vocês têm que ter rotina. Rotina dá direção, dá clareza. Se você sabe para onde você está indo, você fica com muito mais segurança. Então você vai com muito mais intensidade. E a terceira coisa é: livro é a forma mais barata de você se tornar mais caro. Uau! Uau! O que eu falo agora, né, com isso? Como o Thiago, ele deu esse conselho mais abrangindo, eu vou falar mais com a galera do audiovisual. Eu vejo que hoje é um mercado que está crescendo e se você quer entrar nele, tem espaço para você. Tem espaço para os profissionais responsáveis. Tem espaço para os profissionais que querem fazer acontecer. Então, vai sem medo, busca conhecimento e vai, porque tem espaço para você. Confia, né? Confia. Entrega e vai. Tenha fé. Tenha fé. Com a mente e coração abertos. Com a mente e coração aberto. E humildade para aprender. Coração ensinável, E né? entender que às vezes para aprender você não precisa mirar em quem está em cima. Mas às vezes se você olhar ao redor, tenha humildade em saber que seu colega, o seu amigo, ele tá um degrau acima de você. Vai lá e pede ajuda para ele. Não precisa focar em quem tá no degrau 10, sendo que quem tá do seu lado pode te ajudar. E falando em humildade, quando você tem um coração humilde, as pessoas elas sentem prazer em eu falo em te abençoar mesmo, em fazer alguma coisa por você. Porque a gente tá aqui um para somar com o outro. E quando você tem um coração humilde,
as pessoas têm um prazer. Agora, quando a pessoa olha assim, aquela pessoa mais metida, mais nariz em pé, você não quer aprender com aquela outra pessoa, ela vai querer se distanciar de você. Então, o coração humilde, ele atrai as pessoas e atrai bons corações pra perto de você. Perfeito. 100%. Fechou com chave de ouro. Então, muito obrigada. Vou deixar o arroba de vocês aqui também. Quem Show. quiser acompanhar vocês. Sigam-nos. Sigam esse casal maravilhoso aqui e obrigada pelo partilhar, pelas todas essas histórias que alimentam a nossa alma para seguir com coragem e determinação no nosso caminho. Bom demais. De vida. A gente que agradece pelo convite e sucesso para todos nós. Sucesso é uma frequência. Sucesso é uma frequência.